Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque A paz do Senhor para os irmãos, que Deus possa abençoar seu dia, sua casa, sua família. Aqui quem vos fala é o evangelista Elvis Almeida. Estou aqui para mais uma lição desse maravilhoso livro, né, chamado Manual de Cerimônias. Aqui é a EBD Online da IMAVE Colônia, a Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. Vocês devem estar estranhando hoje, eu não estou aparecendo aí nas imagens, é porque hoje eu estou um pouco enfermo dos olhos. E aí a lição de hoje eu não vou estar aparecendo para vocês, mas o trabalho do Senhor vai continuar sendo feito para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Eu gostaria de agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui no vídeo assistindo essa aula, aonde vamos estar tratando do assunto culto de doutrina. A quarta lição deste livro vai trazer para nós o assunto relacionado a este culto, que é o culto a qual é direcionado a ensinamento da palavra de Deus, né? É um ensinamento um pouco diferente no seu método, como o ensinamento da escola bíblica. Para quem não sabe, a escola bíblica também é uma escola doutrinária, é uma escola a qual vai ser ensinado doutrinas também. Porém, o ensino da palavra de Deus sendo ministrado através de um culto, o método é um, e ensinado através da escola bíblica, o método é outro. Então, o culto de doutrina ele tem um método especial de ensino, a qual geralmente as pessoas nem todas vão para a escola bíblica, e aquelas que não vão para a escola bíblica costumam ir ao culto de doutrina. E vice-versa, aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ir ao culto de doutrina participam da escola bíblica. Então, o culto de doutrina ele é encarado como um culto a qual pegamos a igreja ali, né, em pleno culto, e é ministrado a exposição da palavra de Deus como a palavra de Deus de ensino, né, a palavra de Deus de buscando aperfeiçoamento espiritual das ovelhas. Então, o assunto é esse, culto de doutrina, na aula de hoje. Eu vou soltar a vinheta da Escola Bíblica Online e já começamos o assunto, tá bom? Então, irmãos, vamos aqui passar já para o slide da lição de hoje, que vai estar falando de culto de doutrina. Esse é o vídeo 4 do canal. Vamos aqui começar, sem deixar de mencionar nosso amado pastor Timóteo Ramos de Oliveira, que é o autor do livro Manual de Cerimônias, o livro que a gente está estudando, e já estamos na quarta lição. Tem sempre essa palavra aí que eu gosto de estar mencionando, em Romanos 13, versículo 7, que diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não deva nada a ninguém. Então vamos aqui passar para a lição, para o primeiro assunto, né? Primeiro slide aqui. Culto de doutrina. Vamos aqui aprender o conceito do culto de doutrina primeiro, irmãos. Que diz assim: doutrinar é ensinar algo a uma pessoa, tornando-a conhecedora de normas, princípios e etc. O conceito de doutrina na nossa ordem, Assembleia de Deus, é ensinar de forma dogmática, isto é, aquilo que se ensina é fixado na igreja como padrão de conduta para todos os crentes. São as doutrinas bíblicas. Sabemos que há um variado número de conceitos sobre a doutrina e até certos costumes, alguns ótimos
alguns ótimos, receberam a classificação de doutrina, mas, na realidade, continuam sendo apenas bons costumes adotados na igreja e que fazem bem ao crente que os observa. O que é que ele está dizendo nesse primeiro parágrafo aqui, irmãos? Doutrinar é ensinar. O culto de doutrina, em algumas igrejas, é chamado de culto de doutrina mesmo, mas em outras igrejas é chamado de culto de ensino da palavra de Deus, né? Outros é chamado de culto de exposição da palavra. Enfim, todos esses sentidos estão levando a um só entendimento. O culto de doutrina é o culto ao qual é ensinado aos crentes a respeito da conduta que deve ser adotada para que vivamos entre a sociedade como pessoas convertidas, pessoas que seguem agora preceitos e ensinamentos contrários ao mundo, né? Contrários ao mundo em relação à cultura, muitas vezes. Ou seja, a doutrina é um culto, o culto de doutrina é um culto a qual vai ser esclarecido para o crente como ele deve andar nos caminhos do Senhor, né? No segundo parágrafo vai dizer assim: temos feito esta breve introdução, mas o que pretendemos dizer neste ponto é que o culto chamado de doutrina é a da mais alta importância para o crescimento espiritual da igreja. Logo, é fator que exige maior grau de responsabilidade de quem tem a direção, especialmente se vai fazer o uso da palavra para doutrinar. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? A pessoa que é escolhida para doutrinar na igreja, para as ovelhas do Senhor Jesus, ela tem que ser muito bem selecionada, muito bem preparada e capacitada, que tenha a reputação excelente, que tenha um bom testemunho, que seja homem de uma mulher só, que não tenha nada do que se envergonhar, seja realmente alguém preparado e capacitado na doutrina. Mas também, como primazia, como prioridade, ser guiado exclusivamente pelo Espírito Santo. Porque o culto de doutrina é o culto a qual o orador, o doutrinador, ou o professor, ou até mesmo o pregador que está ali, ele vai introduzir normas, regras e princípios e valores na cabeça dos irmãos. E nós temos que ter muito cuidado em entender que a pessoa que está ensinando realmente tenha princípios cristocêntricos a ser passado para a igreja do Senhor. Princípios que estão exclusivamente na Bíblia, com a interpretação exclusiva do Espírito Santo. Porque há muita confusão no meio no meio do povo, no meio da igreja do Senhor nesses últimos dias, a qual pessoas estão doutrinando com suas próprias ideias, com seus próprios pensamentos, não se baseando na palavra de Deus. Pessoas assim são encaradas como pessoas que têm a mente cauterizada, que pensam com seu próprio intelecto e fazem disso um assunto a ser ensinado e repassado e propagado à igreja. Então nós temos que ter muito cuidado em quem vai ser colocado para doutrinar. A gente vai ver nessa lição que o correto mesmo de doutrinar, a função, essa prerrogativa é exclusiva do pastor. O pastor da igreja, ele é responsável pelas ovelhas. Então ele é a pessoa que tem que estar preparada para fazer essa função. Que as ovelhas, elas têm que aprender do pastor. Se você for analisar comigo, lá no Oriente Médio, os pastores de ovelhas, eles mesmos cuidam das suas ovelhas, falando de ovelha mesmo, né? O animal, o cordeiro. Ele não consegue designar ninguém para cuidar das ovelhas, porque as ovelhas elas só escutam a voz do pastor. Então, seguindo esse princípio, o ideal seria que o pastor da igreja doutrinasse. Mas, em algumas situações, pode-se abrir essa possibilidade para mais pessoas de doutrinar. Mas aí vamos ver aqui na lição daqui a pouco como é que vai ser isso. Vamos aqui para os tópicos da lição, irmãos. Vamos ler só essa palavrinha que tem aqui, essa palavra, essa mensagem aqui da Bíblia, essa passagem, né?
Vamos ler aqui, deixa eu só pegar aqui, irmãos, para ficar mais fácil para mim. Pronto. Essa palavra vai estar em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18, que Paulo vai dizer o quê? Ó? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá todo o vento de doutrina, por todo o vento de doutrina, e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Que palavra maravilhosa, né, irmão? Essa palavra aí que Paulo vai trazer um ensinamento completo aí sobre como devemos se portar, né? Como o doutrinador deve também se preocupar. Vamos aí aos tópicos, né, da lição de hoje. Culto de doutrina. Primeiro tópico. O dever de doutrinar. Esse é o primeiro tópico. A exposição da palavra de Deus. Terceiro tópico. Doutrinar e pregar são diferentes. Quarto tópico. O principal objetivo. E quinto tópico. Perdendo o sentido. Vamos aqui logo para o primeiro tópico, irmão. Quero ser breve nessa lição. O dever de doutrinar. É possível que um obreiro dirija o culto e outro entregue a palavra doutrinária à igreja. Mas é sabido por todos que ao pastor da igreja ou ao seu preposto imediato é que cabe tal função, nos dias para isso designados. Sendo assim, o dirigente do culto nunca deve passar esta responsabilidade para outra pessoa, a menos que seja algo já combinado, sem prejuízo à congregação. O que é que está dizendo aqui, meus irmãos? É o que eu estava falando agora há pouco. A pessoa, o culto ele pode se dividir em duas partes. Alguém é escolhido, um obreiro, alguém pode dirigir o culto, um obreiro ou uma obreira, né, sem problema nenhum, poderá estar dirigindo o culto, e a pessoa que está com a responsabilidade de trazer a doutrina, seja ela o pastor, seja ela a pessoa de confiança do pastor, é interessante que a pessoa que vai montar a escala, vai escalar essa pessoa para doutrinar, entenda que não pode ser designado para qualquer pessoa. Bom, se a gente for falar de ética cristã, a gente vai aprender que a doutrina ela não pode ser passada por obreiros. Não é adequado um obreiro doutrinar, a não ser que seja uma necessidade extrema, quando há falta dos outros cargos eclesiásticos. Também, na ética cristã, é defendido que o diácono não tem essa prerrogativa de doutrinar, ou seja, o diácono, ele na Bíblia, ele é o servo. Ele é o servo que tem que servir as mesas, né? Então ele tem que estar empenhado no trabalho de demandas locais.
Ou seja, o diácono ele tem que estar atento às coisas que tem que ser feito localmente, em relação a cadeiras, em relação às coisas, o patrimônio da igreja, alguma limpeza, alguma demanda de um bebedouro no banheiro, alguma organização exclusiva ali, esse é do diácono. Mas não é prerrogativa do diácono a palavra doutrinária, salvo em situações a qual não tenha os outros cargos eclesiásticos acima dele. Se realmente o pastor, o evangelista, o presbítero não estiver presente, aí o diácono, sim, ele vai assumir por questão de necessidade. A Bíblia vai nos dizer que a responsabilidade de ensinar está com os presbíteros da igreja e, consequentemente, com o pastor. Para quem não sabe, os presbíteros da igreja são os mesmos pastores na Bíblia, né? Pastor, ele é evangelista, ele é presbítero. O presbítero, ele é o pastor, né? Então, o presbítero, a partir do cargo presbítero para cima, ele é considerado ministro da palavra de Deus. E ministro já está dizendo, ele é para ministrar a palavra de Deus. Então, muitas vezes pode acontecer da necessidade do pastor não poder doutrinar, e aí ele designar um presbítero para fazer isso. Isso é correto. Agora, se tem um presbítero para fazer isso, e é colocado um diácono, aí se torna errado, segundo a ética cristã, segundo a Bíblia, tá bom? Então fica entendimento aí. Então, o dever de doutrinar são dos presbíteros, pastores, pessoas que estão ali, receberão a unção de Deus para doutrinar. Vamos aqui para o próximo tópico, né? A exposição da palavra de Deus. Entenda que a palavra doutrinária não é um tipo de palavra a qual é comum ver os pregadores pregando. Existem duas formas de se pregar a palavra de Deus: a forma temática e eloquente e a forma doutrinária e expositiva. Ou seja, qual é a diferença? A diferença é que uma palavra de pregação eloquente, ela é mais direcionada a cultos evangelísticos, culto a qual vai ser feito na rua ou até mesmo no culto oficial de domingo. São palavras mais eloquentes, a qual leve as pessoas a sentir a presença do Espírito Santo, é claro, sem perder o entendimento da palavra de Deus, sem perder o sentido ali do contexto que está sendo apresentado. Já a palavra expositiva é a palavra a qual o pregador ele vai lendo cada versículo e explicando cada versículo, expondo a palavra de Deus, trazendo as pessoas a também procurarem os versículos da palavra que está sendo mencionada no momento. Mas vamos ver aqui o que é o revista diz. Nos cultos de doutrina não há necessidade da atuação de corais, conjuntos musicais, etc. Um período de oração é o melhor preparo para o momento doutrinário. Contudo, a maior parte do tempo deve ser ocupada com a exposição da palavra, ou seja, num culto de doutrina não é interessante ter a pregação eloquente, aquela pregação a qual é direcionada a cultos evangelísticos. No culto de doutrina é interessante que o mensageiro, o orador, ele traga uma palavra expositiva, uma palavra a qual ele vai lendo cada parte da passagem que ele mencionou e vai explicando parte por parte, expondo a palavra de Deus e proporcionando também, incentivando a igreja a abrir os versículos para a confirmação do que está sendo ensinado. Então, numa palavra doutrinária, no culto de doutrina, a palavra tem que ser expositiva. Uma palavra onde está se expondo a palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico. Doutrinar e pregar são diferentes. Eu acabei de falar um pouco sobre isso. Vamos aqui ler o que a revista diz. Vamos lembrar que o ato de doutrinar difere do de pregar um sermão, não havendo necessidade de gestos e tom de voz que são mais próprios para um culto público de cruzada evangelística. Também não devemos fazer do culto de doutrina uma oportunidade para cochilos no templo,
O culto deve ser vivo, dinâmico, alegre, como todos os cultos. A participação dos presentes em todos os momentos é cabível, lendo algum texto, respondendo a alguma pergunta feita pelo doutrinador, que normalmente é o próprio dirigente do culto. Então, no culto de doutrina, o que está dizendo aqui? É o que eu falei agora há pouco. É um culto a qual se difere, é uma palavra a qual se difere de pregar, né? Doutrinar e pregar são diferentes. Então, na doutrina, o doutrinador ali, ele vai meio que fazer perguntas aos irmãos. Tá? É como se fosse de fato uma aula, né? Uma aula a qual a pessoa está ali expondo a palavra de Deus e fazendo perguntas e respondendo também a pergunta dos irmãos. É como se a igreja se transformasse em uma grande sala de aula e o doutrinador é o professor que está ali ensinando a matéria, ensinando ali a disciplina apresentada. Então, o culto de doutrina, ele é um culto de aula, é um culto de escola, né? Formato de escola, método de escola, a qual vai ser apresentado o texto, né? Em alguns momentos é interessante que o doutrinador, ele realmente force a mente dos ouvintes para que eles tragam dúvidas e ali sejam retirados, né, as dúvidas, né? Então, é o que eu falei também anteriormente, não é um culto a qual você vai trazer um sermão fechado e você vai só falar e gritar e ser eloquente. A não ser, é claro, se naquele momento o Espírito Santo, de fato, tomar o pregador, o doutrinador, e ali se transformar em uma mensagem direta do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo. Então, vamos aqui passar para o próximo tópico. O principal objetivo. Qual é o principal objetivo do culto de doutrina? Nos cultos de doutrina, ensinamos os crentes a assumirem uma conduta honesta, fiel, santa e pura em toda maneira de viver. E a melhor maneira de imprimir tais ensinamentos é demonstrar essa conduta na conduta do culto, na condução do culto. A partir do início, observando a hora de começar o trabalho, etc. Ensinar uma coisa que não se vive não tem sentido. Todo doutrinador tem a obrigação de viver aquilo que ensina. A primeira parte do que está dizendo aqui é o seguinte, nos cultos de doutrina ensinamos os crentes a assumir a conduta honesta, fiel, santa, pura, toda maneira de viver. A melhor maneira de imprimir esse ensinamento é demonstrar conduta na condução, ou seja, a própria condução dos trabalhos no culto de doutrina expressa se aqueles dirigentes do culto, aquele doutrinador, ele é a pessoa doutrinada. Como assim? Como é que o dirigente do culto vai ensinar a organização, na verdade, às pessoas, se a própria forma dele dirigir o culto está desorganizada, está de forma desordenada? Como é que o doutrinador vai ensinar algo sobre um determinado assunto às pessoas e ele mesmo não tem controle sobre o assunto tal? Deixa eu dar um exemplo. Como é que o doutrinador ele vai ensinar sobre família se ele mesmo não tem a família estruturada, por exemplo? É um exemplo. Então aqui está dizendo assim, todo doutrinador tem a obrigação de viver aquilo que ensina. Vamos só aqui para abrir um parênteses. Nós não, no púlpito, nós não devemos pregar o que nós vivemos, certo? Porque se nós formos pregar o que estamos vivendo, aí a gente pode cometer várias falhas aí. Agora, a pessoa que doutrina, ele tem que viver o que doutrina. Não é doutrinar o que vive, e sim viver o que está doutrinando. Então, como é que eu vou doutrinar sobre tal assunto e depois eu mesmo não sigo isso? Como é que eu vou doutrinar ensinando do amor, dos amores que a Bíblia nos ensina, e eu mesmo não sou praticante desse amor na igreja? Então, é obrigação, isso é uma obrigação. Se você é doutrinador, você está com a unção diferente dos irmãos. Então você também tem a responsabilidade de demonstrar isso na prática, como um bom ensinador, como foi Cristo. Cristo, ele ensinava, mas ele também fazia.
Cristo, ele não só ensinava, ele fazia o que ensinava, mostrando que o que ele ensinava era seguido por ele também e era bom para que todos seguissem também, tá bom? Então esse é o principal objetivo, ensinar e cumprir e fazer, tá bom? Vamos para o último tópico aqui para a gente final da lição já, tá bom? Vamos aqui para o último tópico. Perdendo o sentido. Há um outro cuidado que se deve ter quando o culto de doutrina ao culto de doutrina. É não permitir que ele se torne uma oportunidade para o doutrinador usar todo o seu ímpeto aplicando a mensagem com pauladas, chicotadas e etc. O culto de doutrina é a maior bênção para o crescimento firme da igreja. Vamos, pois, ter zelo na sua condução para a glória de Deus. Ou seja, quando é que o culto de doutrina perde sentido? Quando a pessoa que está doutrinando, ela sai da palavra expositiva, ou seja, ela deixa de expor a palavra de Deus e começa a desabafar com os ouvintes por alguma questão interna ou pessoal com alguém que está ouvindo. Vamos ter bastante cuidado com isso, meus irmãos. O culto de doutrina vai perder o sentido total quando a pessoa começa a sair ali da palavra, ou seja, o assunto é um na palavra e ele vai começar a colocar um anseio pessoal interno do seu coração, uma mágoa, por exemplo, ou alguma coisa que ele quer falar para um irmão de formas vamos dizer assim, de uma forma figurada ou de uma forma indireta, e aí começa a trazer pauladas, trazer coisas sem citar o nome da pessoa, e aí as pessoas que estão ouvindo vão meio que se sentir desconfortável, né? Então, quando o doutrinador ele começa a fazer isso, ele faz com que o culto perca o sentido, que é ensinar, e não é ensinar com pauladas e insultos, ou até mesmo em injúrias ou desabafo, né? Aqui vai dizer também que o culto de doutrina é uma bênção. É um culto a qual nós se alimentamos da palavra de Deus, se alimentamos do ensino de Jesus. E esse ensino, ele nos sacia do Espírito Santo, a qual nós saímos do culto de doutrina cheios da sua palavra, cheios do seu poder, porque ali aprendemos mais do Senhor Jesus, quando o verdadeiro doutrinador repassa de fato o que a palavra quer trazer de mensagem para os ouvintes ali, a igreja do Senhor. Então, irmãos, essa é a quarta lição do nosso livro Manual de Cerimônias do pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Aqui o evangelista Elvis Almeida. Eu quero aqui pedir a vocês que possam orar por esse trabalho, orar pelo trabalho da Escola Bíblica Dominical, orar também pelos nossos pastores, o pastor João Rosa, a missionária Dionísia. Ore pela nossa igreja, Manancial de Águas Vivas aqui da Colônia, a qual nós fazemos parte como evangelista, né, aqui na congregação da Colônia. E eu quero aqui já desejar que Deus possa abençoar a vida de vocês, dando muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqui é a Escola Bíblica Dominical online da Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. Que Deus vos abençoe. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus,